Bom, vamos lá, voltando. Na emparafusada, né? Screw. Inclusive, screw é um xingamento em inglês, né? Screw you. Vá para aquele lugar. Né? Quem assiste filme e tudo mais. Diga, Giovanni, qual que é a tua dúvida aí? Que abriu o áudio também? Fica à vontade. Professor, boa noite. Boa noite. Eu acho que é bolt que tu falou primeiro, é quando vai a porca, então, é isso? Isto. E aquele outro troço que eu não sei o nome, daí é quando a rosca ela fica na peça. Isto. Basicamente, essa é a diferença do nome para o outro, para eles, enfim. E o tamanho. O comprimento também influencia? O screw, o parafuso, normalmente é um parafuso pequeno. É o nosso soberbo, sabe? Sei. E o bolt já é um parafuso de maior porte, assim, para M8, sabe? Um parafuso... Tá. Beleza, era só isso aí. Inclusive a máquina também, né? Tem o screwdriver, é a parafusadeira. Aquelas furadeira, parafusadeira, sabe? Sim, que é elétrico, o cara tem a bateria. Elétrica. Isso. E a bolt driver, não é bolt driver, tem outro nome lá, que seria a parafuso mais pesado aí, que seria aquela de impacto aí. Certo. Entendeu? Beleza. Então, até Valeu. na máquina também aparece esse diferencial aí de nomenclatura. De nomenclatura. Não, mas a gente tem o soberbo, o parafuso soberbo, né? Se chama esse nome, enfim. Mas acaba virando tudo parafuso, né? Mas eles têm essa diferença. Bom, eu vou dar uma pausa aqui, eu só tenho que pegar uma pecinha que eu deixei lá atrás, já volto aí. Enquanto isso, deixa eu ver... Não dá. Podia ter separado um videozinho para assistir também, mas tudo bem. Já volto, só pegar um parafuso aqui. Agora sim. Um parafuso aqui. Botei um punhado de porca só para a gente fazer um comprimento de agarre. Tá? E esse parafuso aqui, ele tem uma porca amassada, tá? Flangeada. Seria essa porca com a arruela aqui. Então ele é pesado para montar e para desmontar. Tá? É pesado para montar e desmontar, ele até machuca um pouquinho o parafuso. Esse parafuso aqui, se eu não estou enganado, é um parafuso M8 de inox. Tá? De inox M8. Então, o que acontece, pessoal? Olha só. Primeira coisa que você tem que entender é que a relação entre o torque e a força, ela é indireta. Ela depende do atrito, assim como no fuso, né? Ela depende do atrito. Então, olha, esse parafuso, ele é autotravante, né? Então, necessita de um torque. Essa cabeça aqui amassada, né? Como é que eu sei que a cabeça é amassada, professor? Tem esse chanfrozinho aqui, ó. Este chanfro é uma prensa que ovaliza
tá? Ovaliza um pouquinho. Aqui tem o chanfro certo. Esse aqui tem as ranhuras, não sei se vai dar para ver na câmera aí. Ovaliza um pouquinho a cabeça do parafuso nesse sentido, né? Você prensa aqui, eu deixo ele um pouquinho ovalizado e ele fica um pouco pesado para a montagem. Tá? Quanto pesado, sei lá. Eu tinha uma torqueadeira e acabei perdendo ela. Mas o pesado é você não consegue montar com a mão e fica leve de montar com uma chave. Tá? Então olha o que está acontecendo. Eu estou aplicando um torque. Tá? Eu estou aplicando um torque. E esse torque é convertido em uma força axial. Opa, não é convertido em uma força axial. Todo esse torque, ele é convertido em atrito. Em atrito. Tá? O atrito devido à cabeça amassada aí da porta. Então, isso é a que a gente chama de prevailing torque, né? O torque de montagem, né? Que vai prevalecer, mas é o que fica pendente aí na montagem, tá? Então, montei demais. Agora foi. Então, eu vou montar o meu parafuso numa peça, seja essa qual peça for. Já peguei o parafuso um pouco comprido aqui de propósito. Vou montar aqui minha porca. E aí eu falei que essa transferência de carga é indireta, porque o que pode acontecer? Eu vou regular minha torqueadeira, né, para atingir um torque lá de, sei lá, deve ser uns 15 Nm, né, parafuso M6, não me lembro de cabeça. Só que aí a minha porca entra um pouco atravessado, tem esse torque e ele, ó, já deu o torque da torqueadeira. Mas o que acontece? O parafuso está solto, porque 100% do torque foi para o atrito. Então isso pode acontecer. Tá? Não é trivial, não é um negócio que acontece, mas isso pode acontecer. Se tua rosca tiver sujeira, 100% do teu torque vai para o atrito, tá? 100% do teu torque vai para o atrito, e você não tem nenhuma força de aperto. A arruela está solta. Zero força de aperto. Então, vou aplicar um torque aqui no nosso parafuso para a gente entender. Ó, eu agora, pela mão, consigo sentir que está sendo torqueado. Né? Ó, já apertou aqui a arruela. E eu vou aplicar um sobretorque aqui, um torque de aperto. Tá? Se não escapar na chave na minha mão, não me machucar, tá tudo certo. Então, apliquei o certo torque. Esqueci de fazer. Tudo bem. O que acontece quando eu apliquei esse torque? Tá? Quando eu apliquei esse torque, uma coisa que a gente pode fazer, fins didáticos, é medir o parafuso antes e depois do torque. Um barulhinho aí só para acordar os alunos. O computador sobreviveu. Então, é medir o parafuso antes e depois do torque. Tá? E aí a gente observa um alongamento do parafuso. Esse alongamento a gente até vai calcular quanto ele alonga, mas ele a olho nu não é significativo, mas com um paquímetro você já consegue visualizar. Tá? Principalmente em parafusos onde eles são a relação, né, comprimento por diâmetro é grande, ou seja, ele é comprido para um diâmetro pequeno. Tá? Se o parafuso ele é gordinho, ele não é esbelto, né, você tem um diâmetro maior, você tem um diâmetro maior do que o comprimento, você vai ter um alongamento menor. Mas comprimento grande, diâmetro pequeno, ele vai funcionar de forma bem elástica. Bem elástica. Inclusive isso já foi... eu já trabalhei com um pessoal que controlava o alongamento do parafuso, medindo o seu comprimento com ultrassom. Né? Então, eles limaram aqui a cabeça do parafuso, retificaram,
para parafuso M14, no parafuso maior, né? E botava a cabeça do ultrassom, acho que era na ponta do parafuso, retificava a ponta e mediam qual era o comprimento do parafuso. E aí, se o parafuso sofreu uma redução, então quando você aperta, ele alonga. Tá? Se ele sofreu uma redução no comprimento, isso representa o que a gente chama de perda de torque. Então, o que aconteceu? É provável que as juntas, né, as porcas, nesse caso, tiveram uma compressão permanente, uma deformação permanente. Né? Tiveram uma deformação permanente. Ô, professor, Porca rodeou. Oi? só para tirar dúvida, esse alongamento ele não acontece quando o parafuso está como prisioneiro, né? Acontece também. Acontece também. Acontece também, mas aí acontece, né, nesse critério aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Ele acontece nesse critério aqui, ó. Nesse L. Ou seja, metade dessa espessura ou metade desse diâmetro, o que ia acontecer primeiro. Então, daqui para lá o parafuso alonga. Daqui para cá o parafuso não alonga. Dá para acreditar ou é muita loucura? Tu falou, eu acredito, mas não ia chegar a essa dedução. Não. Eu entendo a tua preocupação, porque aqui você tem uma rosca de montagem. Então, não é lógico que ele alongue. Então, quando é que ele vai alongar? Ele vai alongar nos primeiros filetes de rosca e na parte livre do prisioneiro. Ele está montando uma peça de espessura T1. Então, nessa porção aqui, ele vai alongar. Né? E dentro do prisioneiro, quanto ele alonga? Ou metade da espessura, ou metade desse diâmetro. Ou seja, são só alguns milímetros aqui. Né? O resto não vai ter tensão e não vai ter alongamento. Tá? Então, é só na primeira montagem aqui. Mas a ideia é que acontece mais ou menos isso, né? O parafuso, ele é alongado devido a uma carga de tração, certo? Quando apliquei o torque, eu apliquei uma carga de tração no parafuso. E ele alongou. E para equilibrar essa carga de tração, essa força de tração, existe uma força de compressão. Aonde que está essa força de compressão? Estão nas porcas. Eu não consigo nem girar com a mão aqui. Ó. As porcas estão comprimidas, estão achatadas. Então, isso é uma questão de ação e reação, né? Pelo projeto mecânico, enfim. Então, isso a gente chama de pré-carga, que é o torque. Tá? A parafuso alongado, os membros são comprimidos. Quando uma carga externa P é aplicada, certo? Uma carga externa P é aplicada, puxando uma porca com a outra para aqui, ó. Tá. O que vai acontecer? O parafuso, que já tinha sido alongado pelo torque, vai tender a alongar ainda mais. Ou seja, vai aumentar a carga do parafuso. E os membros, né, que existe uma força de compressão entre as duas chapas, no caso do desenho ali, ó. Quando aplicar a carga P, eles vão tentar se desencostar. Os membros da perna são um pouco descomprimidos. Tá? As juntas parafusadas, né, que seria os membros mais o parafuso, podem ser modeladas como o parafuso sendo uma mola macia e a junta como sendo uma mola dura. Porque normalmente a junta ela é mais rígida do que o parafuso. Tá? Como é que a gente calcula isso aí? A gente calcula as rigidezes. Rigidezes. Lá no capítulo 4 a gente falou de rigidez, e rigidez para uma carga de tração é AE sobre L. Certo? A gente chegou nessa equação utilizando a lei de Hooke. Certo? Utilizando a lei de Hooke. Tinha que ter pego um papel e me esqueci. Quando a gente tem duas molas, tá? Ou que nem aqui, ó, duas geometrias diferentes, uma em série com a outra, então, quando eu tentar alongar esse cara, o que vai acontecer?
parte dessa... Imagine se tivesse duas molas de rigidez diferentes, né? Então, o que uma mola vai deformar e o que a outra mola vai deformar vai depender das rigidezes. Vai depender das rigidezes. Se uma parte é rígida e outra é macia, a macia vai deformar mais do que a rígida. Se inverso, inverso. E a deflexão vai ser uma soma da deflexão da parte dura com a deflexão da parte mole. E a rigidez vai ser a soma como nos resistores, como a soma dos resistores. Então, como combina-se mola em série como a soma dos resistores. Então, faz a mola equivalente ali. Ó. Tá? Equivalente. Equivalente do quê? Da parte com rosca, que é a T, de thread, em inglês, e da parte de diâmetro, sem rosca, a parte lisa, que é a D. Tá? Então, o KT é a parte com rosca e o KD é a parte sem rosca. Se o teu parafuso é rosca total, você só vai calcular o KT. Tá? Se teu parafuso é rosca parcial, você vai calcular o KB, que é B de bolt, tá? Pela equação 817, que vai ser a soma das duas rigidezes, da parte lisa mais da parte com rosca. Tá? E aí, para isso, você tem que saber o LT e o LD. LT é o comprimento de agarre, né, que é chamado em inglês de grip, o comprimento de agarre que tem rosca. Então, não conta todo o comprimento de rosca. Comprimento conta só a parte de rosca que está dentro do agarre. Né? A parte de rosca que está dentro do agarre. Tá? E o LD é a parte lisa. Aí não precisa se preocupar com essa distinção. Mas aqui no Lzinho T, tem que saber exatamente quanto que é isso aí. Tá? Então, isso é geométrico. Você tem que fazer uma análise geométrica. Tá? Por exemplo, tem um exemplozinho aqui? Não. Depois a gente faz um exemplozinho aí para ficar bem claro isso aí. Eu podia fazer agora. Aqui tem rosca parcial, não me lembro, acho que é rosca total. Deixa eu soltar esse parafuso aqui para analisar. Eu podia fazer em cima desse caos aqui. Acho que é rosca total. Ó, tá bem apertado. Vai cair de novo em cima do computador aí, se prepare. Tá. Não sei se ficou claro, se ficou mais alguma dúvida. A rosca total. Errou. Vamos. Dá para fazer por aqui também. Vou pegar um papel e caneta. Bom, depois também quando faço um exercício, a gente vê no exercício. Eu não vou me deter, não vou ficar inventando exemplo. Tá? Então, cálculo da rigidez do parafuso é isso. O que é rigidez? Talvez isso ficou um pouco confuso. Rigidez é quanta força, a unidade de rigidez é Newton por milímetro. Quanta força eu preciso fazer para esticar 1 milímetro do parafuso? Tá? Quantos newtons eu tenho que fazer para esticar 1 milímetro de parafuso? Tá? Então, é normal essa rigidez dar um pouco elevada. Dá um pouco elevada. A gente vai calcular isso aí para ter essa ideia legal. Bem definida. Se não for hoje, a gente calcula o ano que vem. Junta. Né? Members. Membros da junta. Então, a distribuição de tensões na junta parafusada, ela é modelada como um cone. Tá? Então, olha, ele sai aqui da porca. Toda essa parte com linhas está tensionada. Então, a gente imagina isso aqui no diâmetro, certo? E a gente modela como um cone, para simular essa curva. Tá? Modela como um cone. E aí, encontra a rigidez deste cone com base na integral do material. Tá?
integral da deflexão como um todo do material. Né? Então, aqui está a área, certo? E aqui a deflexão é calculada em relação a dx, joga a integral dos dois lados, né, em toda a espessura, e aí, de forma analítica, a gente encontra a equação, aqui, ó, 8,19, tá? Bem completinha ali. E aí a gente faz algumas simplificações para não precisar usar essa equação cheia, tá? E aí ela termina aqui na 8,22. Tá? Então, que simplificações que estão feitas? É considerado um valor de cone, valor típico de ângulo aqui, ó, alfa, de 30 graus, tá? Que é o que mais ou menos se observa na prática. É considerado membros de mesmo material, certo? Se não for o mesmo material, você tem que fazer essa fórmula de porção por porção, certo? É considerado membros do mesmo material, aí você fica uma fórmula simplificada. E é utilizado um diâmetro da arruela padrão de 1,5D. 1,5D. Ou seja, a arruela 1,5 maior do que o furo. E D é o diâmetro do furo. Certo? Então, essa equação 8,22. Perdão. Vai ter uma soneira aqui. Essa equação 8,22 é o que a gente vai utilizar para calcular. Tá? Ponto. É possível utilizar outros métodos. Tá? Então, esse é o método analítico, feito na unha. Então, é possível utilizar um método aqui utilizado curvas de elementos finitos, aproximação em elementos finitos. Tá? E aí a rigidez, ó, ela fica baseada em Euler, né? EXP Euler, B, D sobre L. E A e B é tabelado dependendo do material da junta, certo? Dá para usar esse tipo de aproximação também. Tá? Então, aqui ele pega uma montagem, tá? Acho que é ferro fundido e o outro deve ser aço, tá? Aço montado no ferro fundido. Eles desenham o cone aqui, ó. Esse aqui é o cone de aperto, né? Que está sendo comprimido, tá? E aí aqui você tem dois materiais diferentes. Então você tem que calcular o cone de cada um. Então ele separa, ó. Ele faz o K1, né, o cone da primeira porção, a rigidez da segunda porção e a rigidez da terceira porção. Então a primeira porção seria essa de cima, a segunda é essa pequenininha aqui e essa aqui de baixo é a terceira. E depois soma como se fosse a soma dos resistores lá, né? Um sobre K, um sobre K, um sobre K. E o K total, né, vai ser a soma de tudo isso aí. Tá? Aí calculou. Se a junta inteira é de aço, tá? Então ele usa a equação simplificada, certo? E utiliza a tabela 8.8, que é o método de elementos fixos, a aproximação, enfim, e aí obtém o outro valor. Tá? Então ele vai achar 3 casos diferentes, enfim, usando métodos diferentes, né? 3 valores diferentes. Quanto que foi o primeiro? 9,37 para ferro fundido e aço. Aço com aço deu 14,64 e utilizando outro método 14,92. Então, é uma aproximação boa. Uma aproximação boa. E a rigidez do parafuso utilizando a equação. Aí não era bem isso que eu queria explicar agora, eu queria explicar o C. Isso. Por que a gente calcula a rigidez? Para calcular o C. Né? O que é o C? O C é a constante de rigidez da junta. Ela indica a porção da carga P que o parafuso irá absorver. Então, quando você aplicar a carga P na tua junta, certo? Essa carga P vai ser dividida
descomprimindo a junta e alongando o parafuso. Tá? Descomprimindo a junta e alongando o parafuso. E a combinação dessas duas cargas, tá, vai resultar no C, que é a combinação das rigidezes. Certo? Se você tiver um parafuso rígido e uma junta mole, o parafuso vai absorver maior carga. A junta vai fletir e o parafuso vai absorver toda a carga. Se você tem uma junta dura e um parafuso elástico, certo? A junta não vai trabalhar e, enfim, a junta vai absorver toda a carga, vai ser descomprimida e o teu parafuso mal e mal vai sofrer um alongamento. Então, esse C faz esse balanceamento de carga. É desejado um C em torno de 0,2, tá? Isso não é regra, não tem que ser 0,2. Mas 0,2 é um objetivo do projeto, indicando que o teu componente está bem dimensionado. Está bem dimensionado. Tá? O teu parafuso está proporcional à tua junta. Essa que é a sacada. Né? Porque às vezes o aluno me pergunta, né? Professor, mas tem que calcular tudo? Eu vou fazer uma máquina complexa. Eu preciso fazer para ontem, meu chefe está me cobrando, eu tenho uma ideia mirabolante para fazer funcionar. Eu tenho que calcular tudo, parafuso por parafuso? Aí eu, como engenheiro, tenho que dizer que sim. Né? Mas vamos pensar o seguinte. Grande parte das construções antigas, não foi feito por engenheiro. Né? Era um pessoalzinho aí que tinha sangue nos olhos, né? E tinha algumas técnicas. E uma dessas técnicas da arquitetura é o uso de proporcionalidade, tá? Que se usa até hoje na arquitetura. Então, o aluno de arquitetura, ele vai para o curso e ele aprende que a altura da viga tem que ser 10% do vão, né? E isso é uma ferramenta muito poderosa. Ele não precisa calcular 100%, né, de uma casa simples. Ele usa essa regra e sabe que, claro, dentro das proporções, né, da segurança e, enfim, usando essa regra você está seguro, não sei se é 10%, enfim, né, mas você está seguro que vai ter estrutura suficiente para aguentar a tua casa. Né? Então, uma dica que eu dou para os alunos, eu como engenheiro tenho que dizer que tem que calcular tudo, mas uma dica que eu dou para os alunos é usar essa proporcionalidade. Tá? Usar essa proporcionalidade. Então, tem uma relação entre as espessuras que você está parafusando com o parafuso que você está montando. Não adianta usar um parafuso muito grande para uma espessura fina. Não adianta usar um parafuso pequeno para uma espessura grossa. Certo? Não vai funcionar legal. Então, usando essa proporcionalidade, quanto que é a proporção? Não sei, não tem um dado assim, né, um número mágico assim, mas no bom senso ali o cara já tem uma noção legal. Tá? Sei lá, não vale a pena a chapa 9,5 de espessura, o parafuso no máximo é 3/4, é 19 milímetros que eu utilizo, né? 16 milímetros estaria muito bem nessa proporção, né? Para montar 2 chapas de 9,5 de espessura. E por aí vai. Outra dica, já que nós estamos nessa onda, eu tenho 9 minutos para acabar a reunião, depois tem mais um pedacinho aí, é a montagem. Tá? Quando a gente calcula um componente parafusado, a gente bota lá 8 parafusos para montar. Só que às vezes, na prática, você produz a peça, fabrica e não é fácil montar os outros parafusos no sentido de, as tolerâncias têm que ser adequadas para montar, encaixar os 8 furos com 8 parafusos. Não é legal ter um furo muito grande, não é legal ter um furo longo. Tá? Isso é uma ferramenta de projeto, mas isso só perde resistência, né? Tanto furos muito grandes quanto furos oblongos. Você só perde resistência utilizando isso. Então, se puder usar um furo justo, melhor.
E aí, para você ter flexibilidade de montagem, o que você faz? Você usa menos parafusos. Tá? Às vezes você tem uma peça lá com 8 parafusos, com 10 parafusos, usa 4 parafusos maiores, tá? Claro, dentro dessa proporcionalidade, bem dimensionados, e vai ficar bem mais fácil de montar, menos risco de erros, né, de fabricação e de montagem. E se um dia tiver que fazer manutenção, enfim, também é mais simples, tá? É mais simples. Então, a dica é mais ou menos essa. Não exagerem na quantidade de parafusos e tenha essa ideia de proporcionalidade, né? Deixar a montagem proporcional. E esse 0,2 é uma medida de proporcionalidade. Se não tiver proporcional, ou vai dar muito abaixo, tá? Ou vai dar 0,5, o que já não é legal, o C, certo? Por que não é legal? Porque grande parte da carga que tu vai aplicar vai ser sobrecarregada no parafuso. Tá dando bastante raio aqui em casa, não sei se vai cair água ou se vai cair a luz, enfim. Se cair, vocês já estão sabendo. E aí a gente calcula baseado no C, ó. Força no parafuso é CP, P é a carga externa e C é a constante. E o FI é a força de aperto. Quando eu apliquei o torque, né, existe uma força axial, esse é o FI. Né, força gerada quando eu apliquei o torque no parafuso, né, força inicial. E a carga nos membros é o que sobra do C. 1 menos C, P vezes FI. Então, se o C é 0,2, a força do parafuso é a força de aperto mais 20% do teu carregamento externo. E nos membros é 80% do teu carregamento externo menos a força de aperto. Tá? Por que menos? Porque essa força nos membros tem que ser uma força de compressão, para eles manter o contato. Então, ela tem que ser negativa. Uma força de junta positiva significa que quando você aplicou esse carregamento, as chapas se separaram. E isso é falha. Isto é a falha de junta parafusada. Essas chapas nunca podem se separar. E, inclusive, elas têm que manter uma força de atrito suficiente para resistir ao cisalhamento. Quando ela se separa, ela está cisalhando o parafuso, né? Ou, enfim, né? Esse é o critério de falha da junta parafusada. É os membros não se separarem, claro, e o parafuso não romper. Tá? Então, esse é o C, por isso que a gente calcula a rigidez do parafuso e por isso que a gente calcula a rigidez da junta, para calcular o C e ter a noção dessa proporcionalidade. Agora, então, olha só, a gente já aprendeu como calcular as rigidezes, né, o que é um parafuso, as medidas padrões do parafuso, enfim, né, que é tudo proporcional, tem normas. A gente já aprendeu a calcular o C e a calcular quanto da carga externa vai para o parafuso e quanto da carga externa vai para as juntas. Tá? O que mais que a gente vai aprender hoje, professor? A gente vai aprender a relacionar o torque com a força de aperto. Tá? O torque com a força de aperto. Então, a primeira coisa que fala, eu já mostrei esse exemplo, né? Eu apliquei o torque e as porcas ficaram soltas. A primeira coisa que a gente tem que alertar é que é indireto, tá? É indireto. O torque não quer dizer que tu aplicou o torque, tem 100% de certeza que a força de aperto está aplicada. Não, tá? Não. Existem alguns métodos mais modernos, que é relacionar o torque com o ângulo, tá? Que aí você relaciona a força de aperto, tá? Com o deslocamento axial do parafuso. Quando você calcula o ângulo, você nada está mais medindo, nada mais, né, do que comparando com o quanto a porca está andando. Então, esse controle de torque e ângulo é um controle moderno aí que veio a garantir um aperto mais eficiente. Tá? Garantir um aperto mais eficiente. Evitar que você
aplicou o torque e as porcas estão soltas. Tá. Então, isso que ele quer dizer ali, ó, medir o alongamento do parafuso não é prático. Bom, não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer a melhor maneira de medir a pré-carga do parafuso é relacionando o alongamento do parafuso com a rigidez calculada, certo? Ou seja, medindo o alongamento. Quanto ele alongou. Tá? Nem sempre você consegue, porque às vezes isso aqui são duas chapas imensas, você não consegue medir o paquímetro, né, de um lado para o outro. Esse método do ultrassom é possível, mas tem algumas restrições, e ele não é muito preciso também, não tem uma resolução tão boa. Tá? O melhor medir o torque aplicado é comum utilizando uma torqueadeira, né, mas tem esse problema do atrito. E é necessário relacionar o torque com a pré-carga do parafuso via cálculo. Via cálculo. Então, esse cálculo vem da onde? Esse cálculo vem da equação do fuso, que a gente viu no início dessa aula. A equação do fuso. Está ali descrita. É o fuso né, para erguer, né, o TR, the rise, mais a força no colar, que seria a força na cabeça do parafuso, o atrito na cabeça do parafuso. Tá? Então, a força no fuso mais o atrito da cabeça do parafuso. Certo? Ele volta atrás, né? Enfim, bota o ângulo aí, mas não quer dizer. E aí tem um resultado de torque, que é alguma coisa vezes a força vezes o diâmetro. Aí o que acontece? Esse alguma coisa é simplificado como K, ou coeficiente de torque. Então, se tudo isso aqui é K, o que fica meu torque? K vezes a força de aperto vezes o diâmetro. Tá? K vezes a força de aperto vezes o diâmetro. E esse K, ele é medido, né, enfim, experimentalmente, e ele depende do atrito. E o atrito depende do acabamento superficial. Tá? Se é zincado, se é cromatizado, se é geomet, se é por aí vai. Por aí vai. Isso. Então, esse K ele acaba sendo um tabelado. E calcular o torque fica fácil. K vezes a força vezes o diâmetro. E essa força é você que vai estipular quanto de força e de aperto você deseja, baseado no teu projeto. Tá? No teu projeto. Tem chat aqui? Tá me piscando? Não. Tudo certo. Tá, baseado no teu projeto. Cadê aqui o K? FI.